Ano de Copa do Mundo, mas também ano de eleição. E o nosso presidente Lula já está em campanha. E na inauguração de uma ponte disse que o governo Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, colocou cassinos dentro da casa dos brasileiros, uma referência direta às bets. Frase boa, frase com ritmo, frase cinematográfica com imagem, funciona para cortes de 15 segundos e funciona para viralizar. Só tem um pequeno problema. É mentira! Gente. Isso não sou eu que estou dizendo, é a agência Fact Checking aos Fatos, que diz que o presidente Lula publicou uma, ou será mais uma, fake news. Bem, as casas de aposta já tinham sido legalizadas ali mais ou menos em 2018 no governo Temer. O governo Bolsonaro chegou a trazer essa discussão ao tema, mas nunca publicou sequer qualquer decreto, comentário ou assunto referente a isso, até porque teve a pandemia aí no meio. Eu não estou inocentando o Jair Bolsonaro, teve a pandemia, pode ter sido por isso. Mas foi em 2023 que foi enviado a MP ao Lula, que tornou a lei das bets, sancionando essa lei e regularizando. Bem, Temer tem caixa aí também, trouxe aí, Bolsonaro nem tocou no assunto, mas a regulamentação das bets foi colocada de forma oficial por Jair Bolsonaro, não, por Luiz Inácio Lula da Silva. E claro, aí muito dinheiro já está sendo enrolado, tanto com eles oficialmente agora, como também através de impostos. Bem, Lula falou que naquela época, ao ser questionado também, eu não sou dono do Brasil, só faço parte de uma triplé de instituições. Então não posso vetar algo que o Congresso quer. Mas alto lá, diversas vezes o presidente Lula já vetou o que o Congresso quis. Muitas vezes. Eu lembro aí da última vez que, por exemplo, ele diz que não quer, ele sempre diz não para o PCC, não diz não para o Comando Vermelho, qualquer situação disso especificamente, ele não quis dizer não ali para a situação das bets, mas para o pipoqueiro, naquele fatídico janeiro, que estava lá no meio de um protesto, que estava vendendo pipoca, foi preso, disse não. Há uma mãe que está vendendo, que passou batom ali numa estátua, simplesmente ali, que foi tirada com água, disse não. E também há um morador de rua que estava dormindo ali, que acabou sendo preso porque estava ali no meio também. A esse povo todo, ele disse não. Pois é, querida e querida, a gente vê essa situação aqui, que o presidente Lula disse não à desometria para diminuir a pena dessas pessoas que, na verdade, nem presas deveriam ser. Afinal, não estou falando nem de quem estava lá dentro do Congresso, na hora do quebra que teve lá dentro, que tem gente que fala que era gente de esquerda que estava infiltrado. Não quero saber dessa situação, não vou falar aqui, mas há esses três exemplos, o morador de rua, falar que ter gente aí na internet levantando hashtag, falando que eles não merecem sair da prisão, não merecem o tempo de diminuição da prisão e nem sequer ter prisão domiciliar, porque estava dormindo no meio de um protesto sendo morador de rua, porque um pipoqueiro estava vendendo coisa ali na Praça dos Três Poderes e foi levado junto, porque uma mãe estava ali, nesse momento ali, escreveu com batom ali, que foi tirado com jato de água e não teve nada ali, enquanto já teve aí Black Blocs que tacou fogo em ônibus de BRTs e entre outras coisas, que o presidente não falou nada contra e falou que era simplesmente democracia. Bem, para o PCC é uma ovelhinha, para essas mulheres é o machão. Será? Mas vemos aqui que as bets, que tem fortes ligações ali com o PCC, com facções, entre outras pessoas, que inclusive o presidente Lula não quer que eles sejam classificados como terroristas, apesar de fazer coisas que são terrorismo total nas cidades, incendiando ônibus, matando pessoas, pessoas que entram sem querer numa comunidade somente porque entrou no endereço gigante ali, como às vezes na Rocinha ou no Complexo do Alemão, famílias que foram mortas por narcoterroristas, por terroristas, mas o presidente Lula não quer que eles sejam classificados como terroristas porque falam que eles são vítimas da sociedade. Inclusive usa a expressão os nossos criminosos. Foi a palavra que ele usou, nossos criminosos. Pois é, gente, coisas muito estranhas acontecem aqui e nós estamos vendo ali acontecendo com o nosso presidente ali, que fala que não tem esse poder todo. Facções que obrigam pessoas até no asfalto usarem a internet deles e não das três grandes operadoras que existem no Brasil. Mas o impressionante aqui, que nós vemos aqui, o que eu acho mais engraçado e mais difícil de toda essa história aqui,
é algo que eu vou falar daqui a pouquinho sobre o que foi publicado no jornal Estadão, Estado de São Paulo, que ele usou a lei de acesso à informação para pedir ali alguns documentos relacionados ali ao processo que foi feito ali contra a 1xBet, que é uma casa de apostas de origem russa banida em vários países, considerada ligada diretamente ao crime organizado e que no Brasil tem total liberdade para trabalhar aqui. E quando eles começaram a investigar, o Ministério da Fazenda falou: não, você não pode investigar eles. Exatamente. Fernando Haddad não quer que uma organização considerada aí, trabalhada com terrorismo, trabalhado com facções, trabalhado com crime organizado, seja sequer investigado. Não estou falando preso, estou falando investigado. E depois ele chega ali e fala que, aí detalhe, as bets que tem ligação ali direta com os milicianos, os antigos milicianos ali, que, por exemplo, estavam trabalhando diretamente com o jogo do bicho, que agora praticamente o jogo do bicho está legalizado através das bets, com a mesma equipe. Tem inclusive um filme muito interessante aí da Netflix também, que fala sobre isso, depois quem quiser assistir. É um filme de ficção, mas ele traz uma ideia para você entender como é que é o jogo do bicho. Para aqueles que têm preguiça de ler livros de verdade que falam sobre esse assunto, assiste uma série de ficção que tem muita mentira, mas dá para dar uma ideia no geral sobre o caso ali específico. E no final das contas, ele não quer que os bandidos deles, os nossos criminosos, da palavra dele, sejam investigados, sejam tratados como terroristas, que tenham cortado o dinheiro colocado no exterior e que não tenham direito a perdões, a diminuição de pena, porque ele tem pena que essas pessoas sejam terroristas, mas a Débora do Batom, ele não tem pena nenhuma, né? Bem, esse é o nosso presidente Lula, onde o ministro da Fazenda dele fez essa solicitação e logo em seguida o presidente colocou ali 100 anos de, digamos assim, proibido que alguém, de sigilo, especificamente proibido de alguém saber algo sobre toda a documentação da aprovação das bets. O mesmo Lula que falou que não queria, que nunca faria isso na vida, e que está fazendo isso para o crime organizado. O mesmo presidente Lula que tem o hábito de chamar Flávio Bolsonaro e manda o seu grupinho ali chamar Flávio Bolsonaro de miliciano. Engraçado, né, gente, como as coisas vão juntando aqui, e quando você passa a estudar, você passa a entender. Detalhe, eu não estou fazendo uma crítica aqui à esquerda, porque existem centenas e milhares de pessoas que são de esquerda, são políticos de esquerda, que têm ali uma moral gigantesca, e tem pessoas de direita que têm uma péssima moral também, não é uma questão de esquerda, direita aqui. Não vou citar políticos de direita, não vou citar políticos de esquerda nem de direita, na verdade, que são boas pessoas, que são pessoas ruins, são pessoas duvidosas. Não estou entrando aqui na situação. Na verdade, não estou nem fazendo crítica aqui à índole do presidente Lula, mas falando que fatos que ele coloca dá a entender que tem alguma coisa errada. Porque ele quer proteger tanto as pessoas do Comando Vermelho e do PCC. Bem, quem olha assim de fora, achasse que é um filme hollywoodiano, um filme aí da Cinelândia, um filme da Rio Filmes, diria assim que no final ele ia ser o rei do crime. Mas não estou falando aqui nada. Estou falando que dá a entender essa situação. Talvez o presidente Lula, durante essa eleição, explique melhor essa situação. E agora, recentemente, diversos influenciadores que estão sendo questionados nessa situação, numa época que muitos influenciadores estão sendo considerados pessoas que estão lavando dinheiro para o PCC, e muita gente está perguntando de onde vem certos influenciadores que não faz nada para ninguém, ganham mais dinheiro do que grandes influenciadores. Aí o presidente Lula chama muitos influenciadores para ensinar como defender o PT, a verdade demais, mas como atacar os adversários. Pois é, gente. Há um tempo atrás, o presidente Lula fez em uma dessas reuniões uma frase que ficou memorável aí no YouTube, que político tem que mentir. E agora fez uma nova etapa aí para mostrar pontos de como pode ajudar na reeleição de Lula e atacar quem é contra a sua reeleição. E aí, ele tem todo o direito de falar, de
defender, chamar as pessoas, mas quando vai juntando algumas coisas parece meio estranho. Aí você pode falar assim, mas que influenciadores são esses que estão tendo esses problemas? Uma deles é a pessoa que, inclusive, ele já chamou como que considera como uma filha dele, quer dizer, Orlando Bezerra, presa ali na Operação Fênix, que está sendo usada ali, ela está sendo acusada, até agora nada aprovado, mas acusada por suposta lavagem de dinheiro por PCC, através de uma transportadora usada para movimentar recursos que fica ao lado da prisão onde está Marcola. Além disso, Virgínia Fonseca tinha um programa interessante ali no SBT, também está sendo investigada pela Polícia Federal ali por movimentações financeiras consideradas assim, como posso dizer, atípicas, identificadas pelo COAF com empresas que já pertenceram a pessoas que foram do PCC. No caso aqui estou falando da WePink, uma pessoa que inclusive que era uma das grandes proprietárias ali, uma das grandes envolvidas, que é a Japa do PCC, que já tem vídeo aqui no canal, assiste lá se você quiser entender um pouquinho melhor sobre esse assunto. E claro, assim, começa tudo assim a parecer muito estranho aqui, mas o presidente que tenta criar tanto uma narrativa que o Flávio Bolsonaro é miliciano, sem qualquer evidência, usando aquela fala lá daquele porteiro que disse no dia da morte da Marielle, viu Jair Bolsonaro conversando com milicianos que mataram ali, que estavam envolvidos, mas que na verdade houve o álibi a favor de Bolsonaro, que ele estava em Brasília naquele dia. Ou seja, o porteiro mentiu, não houve investigação, não houve prisão, não houve nada disso, mas essa fala específica, até hoje, é colocado ele como miliciano em cima dessa história. E o presidente tenta tanto colocar essa fala em outra pessoa que a gente começa a estranhar. Por que ele está tanto insistindo nessa situação? Lula tem uma grande história aí por trás, uma pessoa que começou no baixo, tem uma grande história ali de lutas na vida dele, mas que algumas coisas estão dando, assustando um pouco eleitores, em ponto que, por exemplo, em muitas cidades, por exemplo, que tem o IDH mais alto, nenhuma delas Lula conseguir passar ali de 2/3, de 1/3 dos votos. A gente vê que é uma grande maioria que ali não é contra, que é contra completamente ao nosso presidente. E agora essa história de 100 anos de sigilo para um país que muitas vezes não confia nem sequer no próprio Banco Central, isso acaba gerando uma certa desconfiança óbvia, né? Isso gera uma pergunta ao Brasil de 2026. E eu quero saber quem vence nessa história.